Fala pessoal, sou Vinícius Cruz, assessor de investimentos na SVN, escritório credenciado XP Investimentos. Vamos agora para o nosso fechamento de semestre, olhando para o mês de julho de 2026. Trouxe até como título aqui a rota mais complexa, justamente porque aquele caminho que a gente acreditava ser o mais provável no começo do ano de 2026 acabou invertendo um pouco a situação e acabou seguindo por caminhos mais complexos do que aquele que a gente imaginava ali no primeiro momento. Só recapitulando, no final de 2025 a gente tinha uma tendência muito clara para 2026. Um nível de controle de inflação global, boa parte dos países conversando sobre a possibilidade de quedas de juros um pouco mais significativas, sobre um acelero da economia e uma tese muito importante que é a inteligência artificial, que vinha ganhando muita representatividade ao longo dos últimos meses com a sua credibilidade em xeque. Poxa, levando em consideração que ela vinha chegando a um nível de preço muito alto, será que realmente as empresas entregariam esses resultados? Ou será que esse preço estava muito esticado? Será que essa aqui seria a nova bolha da internet, a nova bolha ali de 2000? Isso daqui era algo que permeava muito a mente dos investidores como um todo. E quando a gente olha o cenário de agora, a gente percebe que esse cenário ele é exatamente o oposto, né? A gente percebeu que realmente o conflito do Oriente Médio acabou trazendo uma pressão inflacionária a nível global. Isso daqui fez com que vários países começassem a conversar novamente sobre um aumento de juros ou manutenção de taxas de juros em níveis ainda mais elevados, coisa que vem acontecendo no Brasil ao longo dos últimos tempos. E aquele fluxo que a gente vinha vendo dos países desenvolvidos para os países emergentes acabou se revertendo um pouco mais. A inteligência artificial, que era um grande questionamento ali no começo do ano, tem se consolidado cada vez mais como uma verdade, com empresas que têm trazido resultados cada vez mais vertiginosos e empresas que estão colocando cada vez mais dinheiro, cada vez mais capex para realmente continuar essa corrida da inteligência artificial. A gente vai conversar bastante a respeito disso no vídeo de hoje. Começando aqui pelo cenário global, né, como vem se montando esse quebra-cabeça ali ao longo do mundo como um todo, acho que o primeiro ponto, e muito diferente daquilo que a gente vinha vendo nos últimos 3 meses, nas últimas 3 conversas, é um alívio geopolítico. A gente finalmente chegou a um acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e entre Irã. Naturalmente, a gente acreditava que teria muita água para percorrer por baixo dessa ponte. Esse vídeo está sendo gravado no dia 15 de julho de 2026, então a gente já sabe que esse conflito voltou a se estressar um pouco mais. O que leva a gente para um segundo ponto, que é o recuo do petróleo. O petróleo chegou a $120 o barril no momento mais estressado do conflito do Oriente Médio. No final de junho, ele estava a um valor muito próximo a $70 o barril. Na minha opinião, uma movimentação um pouco mais precipitada ali por parte do mercado, porque esse conflito ele não estava encerrado. Ele estava ali realmente num momento de paz, acordado entre os países. Eu tenho percebido que cada vez mais os Estados Unidos têm começado a ceder um pouco mais nesse acordo. Ele tinha muitas convicções, muitas solicitações ali para o governo do Irã ali naquele primeiro momento. Ele tem se tornado cada vez mais flexível, porque esse conflito do Oriente Médio tem trazido mais problemas do que aquilo que eles imaginavam no primeiro momento. Então, na verdade, esse acordo tem tomado caminhos um pouco mais direcionados para os interesses do Irã do que para os interesses dos Estados Unidos, justamente para encerrar todo esse conflito ali no mundo como um todo. Isso daqui, como a gente vem conversando, agregou uma pressão inflacionária a nível global. Hoje é muito comum a gente ver países conversando novamente sobre um aumento de taxa de juros, como é o caso do próprio Estados Unidos, ou de manutenção de taxas de juros, ou quedas um pouco menos significativas, movimento como a gente tem vivenciado aqui dentro do Brasil. E, naturalmente, o fluxo internacional, que no começo do ano estava muito agressivo para países emergentes, agora tem voltado para os países envolvidos, principalmente os Estados Unidos, que tem se consolidado novamente como uma grande reserva de valor, um grande conforto ali para os investidores, levando em consideração que o nosso momento tem se tornado cada vez mais incerto, né? A nossa geopolítica tem se tornado cada vez mais incerta. Quando a gente vai falar de Estados Unidos, o assunto mais importante aqui, sem sombra de dúvidas, é o Banco Central Americano, que a gente chama de Federal Reserve. A gente vem conversado ali nos últimos vídeos sobre a troca de presidente do Federal Reserve. Sai Jerome Powell, entra Kevin Warsh. E, na verdade, a escola de política monetária do Kevin Warsh acaba sendo bastante diferente daquela que a gente estava bastante acostumado ali com o Jerome Powell, né? Quando a gente olha para o mercado ali econômico dos Estados Unidos, a gente tem percebido não só uma inflação ganhando cada vez mais representatividade, que tem encontrado muita dificuldade de ceder, mesmo com todos os estímulos que têm sido oferecidos ali na economia para que ela ceda um pouco mais, mas também uma atividade muito resiliente. Criação de novas vagas de emprego, desemprego ainda em níveis muito baixos. Isso aqui leva realmente a gente visualizar essa economia de uma forma um pouco diferente. O Jerome Powell olhava um pouco mais ali para os níveis de atividade econômica, de mercado de trabalho. Kevin Warsh tem uma escola um pouco mais voltada para a inflação, é o que a gente chama de inflação no centro. E levando em consideração que o nível de inflação nos Estados Unidos continua em patamares bastante acelerados e não vem convergindo para a meta de inflação já há algum bom tempo, Kevin Warsh tomou a dura decisão de talvez apertar um pouco mais a economia nesse primeiro momento para controlar esse nível de inflação, para não ter mais problemas lá na frente.
E uma segunda mudança muito significativa e que naturalmente vai trazer relevância aqui para o nosso mercado é o que a gente chama de Feed Forward Guidance. Basicamente, o Banco Central americano, até o fim do mandato de Jerome Powell, estava muito preocupado sobre como o mercado reagiria com os seus comunicados. Kevin Walsh quer ter uma atuação um pouco menos ligada para os mercados, dando um pouco menos de evidências e realmente tendo a sua concentração única e exclusivamente em controlar a inflação, o que agrega certo nível de risco para os investimentos de maneira geral. Por isso que realmente os juros americanos ali eles têm se estressado cada vez mais. E o segundo assunto ali, principalmente falando dos Estados Unidos, que tem ganhado muita relevância, é justamente a revolução da inteligência artificial, que a gente já vem conversando há alguns meses, tá? Essa revolução ali da inteligência artificial vem sendo muito questionada e vem sendo abordada cada vez mais, tá? Justamente porque a gente acreditava que a inteligência artificial seria uma atuação deflacionária, teria uma atuação deflacionária no mundo. Ou seja, se a gente tem uma pessoa utilizando inteligência artificial, naturalmente ela vai acabar sendo um pouco mais eficiente dentro daquele trabalho dela. Consequentemente, precisaríamos de menos pessoas fazendo a mesma atividade, o que no final das contas diminuiria a quantidade de pessoas, baratearia os produtos e no final das contas acabaria trazendo uma tendência deflacionária para o mundo como um todo. E o que a gente percebeu é que sim, ele pode trazer uma tendência deflacionária, mas num primeiro momento a tendência ela é inflacionária, levando em consideração que a inteligência artificial está exigindo um reinvestimento por parte das empresas gigantesco. Só nos Estados Unidos, mais do que $1 trilhão já foi relacionado a capex de inteligência artificial, não só a geração de energia, a construção de data centers, a também toda essa parte de componentes, como é o caso dos semicondutores. Então isso daqui tem movimentado muito da economia e aumentado o preço do mundo como um todo. Então, num primeiro momento, essa inteligência artificial acaba trazendo uma tendência inflacionária para o mundo. A gente percebe claramente uma rota do dinheiro, né? Muito que a gente chama das empresas que a gente chama de hyperscalers, que são as empresas que acabam realmente oferecendo esse ecossistema de inteligência artificial, estão gastando muito dinheiro, muito do seu fluxo de caixa livre, e esse dinheiro está entrando justamente para as empresas que fabricam os componentes ali de inteligência artificial. Por isso que fala-se muito atualmente sobre a tese de semicondutores ou de outros componentes ali que acabam sendo utilizados para esse tipo de tecnologia. A gente tem percebido um apetite tecnológico gigantesco. Acho que um grande exemplo foi justamente o IPO de SpaceX, que basicamente drenou muito dessa movimentação econômica mundial. Foi um IPO de $75 bilhões, o maior IPO de toda a história. Isso daqui leva a gente a crer que os investidores eles estão procurando mais, eles estão interessados em teses relacionadas à tecnologia. E aqui trago uma reflexão muito interessante, baseado em dados históricos por aqui, levando em consideração as tendências que aconteceram no mundo e o que foi derivado de cada uma dessas tendências. Ali no século XIX, a gente teve o início ali das ferrovias, né? Um capital muito intensivo foi dedicado para ferrovias. A gente percebeu nos próximos anos que 85% das empresas ferroviárias faliram, mas na verdade elas acabaram criando um outro mercado, o mercado de carvão, o mercado de mineração e naturalmente o mercado das instituições financeiras, que foram criadas justamente para financiar todo esse capital intensivo que vinha crescendo ali no século XIX. Foi nesse momento que cresceu, por exemplo, o JP Morgan, um dos maiores bancos dos Estados Unidos. A gente tem ali, no final do século XIX para o começo do século XX, a eletricidade, né? A gente percebeu ali que muitos players acabaram se envolvendo com essa dinâmica da eletricidade, vários deles acabaram sendo deixados no caminho, mas isso daqui acabou criando um novo mercado, que é o mercado de eletrodomésticos, que inclusive se tornou futuramente tão relevante quanto o mercado de eletricidade. E ali, no começo dos anos 2000, a gente teve toda a movimentação de telecom. Tem até uma empresa muito famosa nos Estados Unidos, que é a AT&T. A AT&T foi responsável por boa parte da infraestrutura de telecom nos Estados Unidos e ela é basicamente uma empresa que tem os mesmos resultados ali desde o começo dos anos 2000. Quais foram as empresas que se consolidaram após essa tendência? As empresas de streaming, que a gente conhece muito bem nos dias de hoje. Então, eu olho para a inteligência artificial, que realmente tem um potencial de crescimento muito significativo, mas quais são as opcionalidades que a inteligência artificial vai trazer para nós? E quais vão ser os setores que vão ser beneficiados com essa movimentação ou setores que vão ser criados com essa nova tendência e que realmente vão ser ali os provedores ali do maior nível de rentabilidade da nossa carteira. Isso daqui é algo que ainda não tem uma resposta concreta, mas com certeza vai ser um assunto muito importante para a gente conversar nos nossos próximos vídeos. Quando a gente olha um pouco mais para o nosso cenário local, para o nosso grandioso Brasil,
a gente tem visto ali uma queda de juros modesta, né? Aos poucos. O Banco Central tem mantido o seu comunicado inicial ali no começo do ano de queda de juros, aos poucos, de 0,25% em 0,25%. Atualmente, a nossa taxa básica de juros está em 14,25%, mas isso daqui levanta um pouco mais de um alerta, né? Boa parte dos países do mundo estão mantendo a taxa de juros, ou o próprio Estados Unidos conversando sobre um aumento de taxa de juros. Então, se esses outros países estão se mantendo a taxa de juros mais altas, isso daqui realmente freia um pouco mais a nossa movimentação aqui dentro do Brasil. A gente tem visto uma pressão inflacionária ao longo dos últimos meses, a nossa inflação tem desancorado bastante. A gente começou o ano com a inflação dentro da meta e, naturalmente, agora a gente já está fora da meta novamente. Então, isso aqui acende um alerta ali para o nosso Banco Central brasileiro. E aqui também o fim da automaticidade. O que isso aqui quer dizer? Basicamente, o Banco Central vinha seguindo aquilo que ele vinha conversado no começo do ano, aos poucos cortando esse nível de juros. Mas levando em consideração que o cenário tem se tornado cada vez menos oportuno para isso, o Banco Central vai ter que analisar esse cenário, tanto de mercado de trabalho como de inflação, com muito cuidado, para que novos cortes de juros ou novas manutenções de juros possam ser feitas na medida correta. E aqui, sempre olhando para nossa maratona, né, a gente já está ali no quilômetro 21, no meio ali da nossa corrida ali como um todo. Eu acho que o que fica de aprendizado aqui para nós é justamente que gerenciar o fôlego é a parte mais importante ali da maratona e a parte mais importante ali da nossa construção do portfólio. É muito importante a gente dosar o ritmo, porque a gente já está na metade de 2026, então a gente já correu metade da nossa corrida, mas esse cenário tem se tornado cada vez mais tortuoso, né, e cada vez mais diferente daquele que a gente acreditou que seria ali no começo de 2026. Naturalmente, a única forma que a gente tem de se proteger isso é com diversificação global. Ora, a gente fala sobre o fluxo para emergência, ora para o fluxo dos Estados Unidos, para países desenvolvidos, para inteligência artificial, para empresas de base, para empresas de valor de fato. E a grande verdade é que o portfólio que sobrevive a tudo isso é justamente o portfólio bem diversificado, bem estruturado e que acaba seguindo realmente todo o direcionamento com base nos objetivos e perfil de risco de cada um dos investidores. E naturalmente foco no restante da corrida. Para as pessoas que olham para o curto prazo e falam assim, poxa, o CDI está num nível muito alto, eu vou comprar o CDI agora porque ele vai me trazer um nível de rentabilidade um pouco mais interessante. Talvez a gente olhar para a corrida um pouco mais para frente possa ser bastante vantajoso. Porque se a gente olhar hoje só para o CDI, muitas vezes a gente vai acabar deixando de pegar taxas muito interessantes que o mercado consegue oferecer agora. Só olhando, por exemplo, a renda fixa brasileira e a renda fixa americana, que acaba sendo uma posição mais relevante para o investidor brasileiro, elas são nos maiores níveis dos últimos 20 anos. Então, será que não vale a pena a gente abrir mão de um pouco de rentabilidade no curto prazo dentro da nossa carteira para travar taxas excepcionais que a longo prazo vão se comprovar e vão trazer um nível de rentabilidade médio a longo prazo muito mais interessante? Na minha opinião, isso daqui é o melhor caminho que a gente pode seguir. E é justamente o que boa parte dos grandes pensadores relacionados ao mercado financeiro tem conversado por aqui. Aos meus clientes, esse é o tipo de conversa que a gente tem todos os meses. Caso outra pessoa ali tenha se interessado ali sobre o assunto, segue aqui o meu contato. Tudo isso daqui, naturalmente, como a gente vem sempre conversando por aqui, precisa estar bastante adequado com o objetivo e o perfil de investidor de cada um de vocês. Mas eu fico à disposição para a gente conversar um pouco a respeito disso. Um abraço e ótimos negócios a todos.